Boa noite, a paz do Senhor a cada um de vocês. Estamos aqui em mais um Tome Nota e eu quero desejar a todos os nossos comentaristas, né, a nossa autora da lição hoje de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui, pela disposição e por esse momento que eu creio que será um momento de muito aprendizado. Amém? Então, já queria cumprimentar a Camila, nossa autora. Seja bem-vinda, Camila. Oi, gente. Renata. Boa noite, obrigada. Renata também, seja Olá, muito boa bem-vinda ao nosso noite. time. E Muito Pedro obrigada, Henrique. é uma honra estar aqui participando com vocês. Senhor para todos, coisa boa estar aqui. Que bom. Hoje, então, lição de número 9, né? Um tema que é muito importante e super atual, né? E que com certeza vai trazer muito conhecimento para cada um de nós como crente, né? Como cristão, e que realmente o desejo do nosso coração seja a cada dia conhecer mais, né? E essa lição tem como tema jejum. Como e para quê? Né? E para você que ainda não adquiriu, que não conseguiu baixar, né, as nossas lições, na descrição abaixo desse vídeo você consegue baixar gratuitamente. Então, que você possa estar baixando, né, para que possamos juntos estar aprendendo e acompanhando tudo que essa revista, tudo que essas lições têm para nos trazer, tá certo? Então, sem mais delongas, eu gostaria já de iniciar, né, porque nós queremos aproveitar cada minuto, cada segundo aqui, para que as perguntas possam ser realmente muito bem explicadas, bem explanadas, né, para que o Senhor venha falar conosco através desse momento. Então, hoje com a nossa autora Camila, eu gostaria, então, já de perguntar para você, iniciando essa pergunta, já para que você pudesse nos explicar melhor, né, sobre o que é o jejum. Eu creio que é dúvida de muitos crentes, né? Confesso que quando eu estava lendo um pouco da sua lição, algumas dúvidas me bateram, né? E com certeza ali nós conseguimos ter a resposta daquilo que a gente pensava que estava fazendo corretamente, mas que em algum momento não estava certo e que a gente pode ter até falhado, né? Então, eu queria saber de você, o que é o jejum e qual que é o propósito diante de Deus de ter o hábito de se fazer o jejum? Então, Rafa, o dicionário, ele traz para a gente a definição de jejum como abstinência de alimentos e ou bebidas por um determinado período. Mas o jejum que a gente vê na Bíblia, aquele que a gente está aqui para aprender sobre ele, se ele não tiver um motivo espiritual, se ele não tiver um propósito espiritual, ele não é o jejum. Ele é um regime, ele é uma dieta, ele é uma reeducação alimentar, alguma coisa nesse sentido, mas ele não é um jejum. Então, a gente entende, como cristão, a gente entende que o jejum ele precisa ter um propósito espiritual. Não é simplesmente deixar de se alimentar, não é simplesmente passar fome, sentir vontade de comer, que é o jejum. Então, jejuando da forma correta, a gente consegue perceber nossa vida transformada. Mas não como um passe de mágica, não é mágica. Como que é essa transformação da nossa vida? A gente, eu até coloquei na revista uma frase, o autor dessa frase ele tem um nome meio complicado, eu vou falar aqui como está escrito, que é Kenneth Agin, ou Agin. Ele diz assim: o jejum não muda a Deus, mas ele muda quem jejua. Eu achei essa frase muito interessante, eu coloquei ela na lição, porque, assim, quando a gente está iniciando esse processo de jejuar, pelo menos na minha adolescência, quando eu iniciei, o meu pensamento ali, na minha inocência, era que jejuando eu ia quebrantar o coração de Deus. E não, o jejum, ele muda nós que jejuamos, que somos transformados. Deus, ele continua sendo o mesmo, como a palavra dele mesmo diz. Então, o jejum, ele é para transformar a nossa vida. Não é para convencer Deus de fazer as nossas vontades. O jejum, ele não é para a gente se mostrar mais espiritualizado do que as outras pessoas. O jejum, ele não é para a gente ter crédito com Deus. Quando eu pedi alguma coisa ali, eu jejuei bastante, Deus vai me conceder
o que eu pedi. Então, o jejum ele não é para isso, é justamente o contrário. Para que é o jejum? Para a gente demonstrar nossa obediência, para a gente demonstrar reverência, para a gente demonstrar sujeição à vontade de Deus, para a gente reconhecer a nossa dependência total de Deus e para a gente viver o que Ele tem para nós. Então, o jejum é totalmente o contrário dessas outras coisas que eu citei. A Bíblia, ela cita inúmeras passagens onde relata o jejum, mas em nenhuma dessas passagens ou em algum capítulo a gente vê o jejum como um mandamento. Então, o jejum ele não é um mandamento, mas o texto base da lição, que é Mateus 6, de 16 ao 18, ele diz algo muito interessante. Eu quero até compartilhar aqui com vocês, e eu quero compartilhar com a Bíblia, a mensagem, porque a Bíblia normal todo mundo tem em casa. Eu tenho a Bíblia Mensagem aqui, eu acho muito interessante algumas coisas que a gente pode tirar dela. Ela tem uma linguagem um pouco diferente, ela é uma linguagem mais de estudo mesmo. O pastor Alan Brizotti uma vez recomendou essa Bíblia, e quando ele recomendou, eu comprei, e eu quero ler aqui com vocês. Então, Mateus 6, 16 ao 18. A Bíblia Mensagem diz assim: quando jejuarem, para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Se vocês podem até conquistar aqueles seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes, lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Então, eu achei assim, a linguagem diferente aqui, eu quis trazer para vocês, porque é exatamente isso. O versículo 16, ele inicia assim: quando jejuares. Isso em todas as Bíblias está escrito dessa forma. Quando Jesus nos orientou dessa maneira, ele disse quando, ele não disse se jejuares. Então, ele esperava que a gente jejuasse. Não era um mandamento, mas Jesus esperava que a gente tivesse essa iniciativa, que a gente tivesse essa vontade de jejuar. E você falando aí justamente sobre a parte de espiritualidade, eu creio que a maioria de nós, né, que temos como hábito da nossa vida como cristão de jejuar, nós já tivemos aquela experiência de, naquele dia, né, você se preparar, naquele dia você entregar para Deus, né, aquele momento, aquele jejum que você está fazendo, e por algum motivo, principalmente se for comida, alguém chega sempre te oferecendo alguma coisa, né, e aí quer saber por que você não está comendo, quer saber por que você sempre aceitou, principalmente se for algo que você gosta. Gente, como é complicado, né? E às vezes eu falo, Senhor, e agora eu posso omitir, né? Para mim não dizer que eu estou jejuando, porque muitas das vezes as pessoas começam até mesmo a questionar, né? Uai, mas Deus quer isso de você, né? Deus quer essa renúncia de algo que você gosta, né? De algo que realmente agrada a você. Então, realmente é uma experiência que quando a gente fala quando jejuares, né? Eu creio que todo mundo já teve episódios como esse, de ter que explicar, às vezes contornar toda a situação, para que realmente a gente não saia como o bambambam daquele momento, né? Olha, a espiritual, a religiosa, né? Realmente é bem difícil esse momento de entrega. Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo certo? Então vamos continuar. Já tive então. experiências. Pode falar, Renata. Eu já tive experiências assim, da gente de estar com jejum de algum tipo de alimento e a pessoa vinha oferecer logo aquele alimento. É sempre assim mesmo, é muito complicado, né? Mas nós vamos aprender aqui no decorrer das nossas perguntas que o Senhor agrada, né? O Senhor agrada da forma que nós vamos renunciar. Então, Renata, com você agora,
Sabemos bem que no nosso meio cristão, as pessoas elas vão jejuar hoje por N motivos, né? Por N pedidos, por várias situações. Então, sendo assim, eu gostaria que você nos exemplificasse, conforme a palavra de Deus, conforme a orientação bíblica, quais são os motivos de se jejuar? Eu achei muito incrível que a nossa autora Camila trouxe na nossa revista, e em todos esses motivos elencados, ela sempre trouxe a referência bíblica, né? Nos mostrando e comprovando que vários personagens bíblicos, várias pessoas jejuaram por motivos diversos, em experiências particulares diversas, mas o que eu notei muito importante é que sempre era o mesmo objetivo deles, era sempre buscando a Deus em um momento que aquela pessoa está passando. Igual na revista, é citado o momento por luto. Davi estava em luto porque havia morrido um dos seus, e então Davi, ele em luto, foi jejuar e orar. Na Bíblia também fala momentos em que teve pessoas passando por aflições, então ele também buscava e jejuava através disso, por isso, né? Mas, assim, o que eu acho muito interessante, que eu gostaria muito de ressaltar, é que muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou jejuar porque eu queria que Deus me abençoasse nessa área, ou eu vou jejuar porque sempre a pessoa está buscando um propósito de uma bênção, de que algo passe, assim. Eu achei muito interessante que a nossa autora trouxe, a Camila trouxe, falando que o principal motivo, ele tem que ser a busca, a intimidade com Deus. E eu acredito muito que o jejum, ele vem te desmascarar. Ele vem tirar tudo de escondido em você, aquela máscara, aquele véu, vem revelar você, um pouco de você, e com isso Deus te trata através do jejum. E isso cria uma maturidade em você, você tem intimidade com Deus, gera uma maturidade em você, de você entender que se Deus não fizer passar aquela dor, não fizer passar aquela tempestade, não te conceder um pedido, ele continua sendo Deus, e você continua sendo filho dele. Então, o jejum, ao meu ver, ele é para você ter uma intimidade, para você ter um envolvimento com Deus. Não basta você se abster de alimentos ou se abster de algo, igual na lição também é mencionado que Daniel, além de se abster de alimentos, ele também se absteve de passar, vamos dizer, perfume agora na nossa época, né? Ele se absteve. Então, não basta apenas isso. A gente precisa tirar aquele tempo para estar realmente com Deus, né? Para estar orando, para estar buscando a Deus. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é colocar como prioridade, no sentido de que para tudo a gente coloca hora, coloca responsabilidade para cumprir, leva a sério. E muitas vezes no jejum não, fala assim, Jesus, estou aqui, vou orar. Não, que você tire um tempo e explique, olha, Senhor, eu quero jejuar, porque eu quero que o Senhor venha tirar isso do meu coração, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero entender qual é o pensamento, o posicionamento do Senhor diante dessa minha dificuldade, diante dessa minha luta, né? Então, é a pessoa realmente ter um contato de intimidade com Deus. Tem uma dificuldade, ainda tenho, é igual de entender que se abster de outras coisas a não ser alimento é propósito. E não o jejum em si, porque para mim o jejum mesmo é o alimento ou a bebida. Mas eu vi que na Bíblia menciona, né, Daniel, igual a autora trouxe, e isso me confrontou e fez com que eu vou estudar mais, já comecei estudando, mas vou estudar mais. Mas é muito isso, eu acho que as pessoas têm que entender que o objetivo principal tem que ser você buscar a Deus. Seja porque você está passando por uma aflição, igual menciona aqui na lição, seja porque você está passando por um luto, seja porque você quer se encontrar com Deus. Na lição cita muitos motivos e vários exemplos que teve, que as pessoas jejuaram, né? Então, o objetivo, vamos resumir, Renata, o que você resumiria o jejum? Para que ele serve? Quais ocasiões você deve fazer? Eu acho que é para isso, é você se conectar com Deus, se rasgando, se tirando, porque tem pessoas que, quando fica com fome, a pessoa fica irada,
a pessoa fica mal educada. Então, a pessoa acaba se revelando uma parte dela que fica escondida, né? Então, o jejum, ele vem nos revelar também um pouquinho de uma área nossa. Então, é você dizer assim, Deus, eu me abstenho de alimento, eu me abstenho de bebida, porque eu preciso entrar ali em comunhão com o Senhor, eu preciso saber da sua vontade, eu quero que o Senhor conheça a minha vontade, mas eu preciso saber a do Senhor, se for boa ou não, se for um sim ou se for um não, é a sua vontade. E com isso eu quero que o Senhor me trate, para mim colocar isso em prática. Então, eu adoro essa questão de falar do jejum. Camila, nossa, uau! Adorei a lição, me confrontou verdadeiramente, me estimulou muito a estudar e que Deus possa continuar usando muito esse grupo, muito mesmo. Algo muito interessante, Renata, que você falou é sobre o propósito de jejuar. Eu também fui muito confrontada nessa lição, porque eu me vi em alguns momentos, meu Deus, eu acho que eu fiz praticamente a maioria dos jejuns da minha vida, todos incorretos, porque às vezes a gente jejua, né? E aí, às vezes, a gente esquece de entregar o final do jejum, e principalmente se for alimento, na hora que eu ver, eu já estou comendo, já estou almoçando, e aquela coisa, né? E a gente entender o real valor, né? O propósito diante de Deus do jejum, gente, que gratificante, né? Ter lições como essa que realmente vem nos ensinar coisas que para a gente como crente é básico, né? Seria algo tão basal, mas e a gente vê, conforme a gente vai lendo e aprendendo sobre essa lição, o quanto nós realmente precisamos nos aprofundar, né? Em relação ao jejum. Pedro, Jesus nos orienta que o jejum correto nos traria recompensas. Ou seja, aquele jejum que por algum motivo ele não tenha sido feito de forma precisa, de forma correta, a Camila até já falou no início, não vai passar de uma dieta, de uma restrição alimentar, né? Ou seja, gostaria que você nos explicasse quais são as formas corretas de se jejuar. Gente, primeiramente, parabenizar a Camila, né, pela lição. Realmente, lendo assim, a gente vê muita coisa que foi muito, muito prática, né? Muito dentro da nossa realidade mesmo, muito dentro do que a gente vive. E, igual você falou, coisas que a gente faz e faz errado, que a gente vê aqui, oh meu Deus, não deveria ser assim. Mas a Camila traz aqui três tópicos, né? Três conselhos básicos que eu acho que abrange realmente o que a gente precisa em relação à forma do jejum, né? O primeiro é não chame atenção, que até já foi falado. Tem muita gente que quer que os outros saibam, né? E até a Bíblia, Jesus lá, ele censura os fariseus por isso, porque saíam desfigurados, né? Saíam assim para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. E o que Jesus ensina? Que não é assim. Na verdade, a gente não precisa mentir, igual a Camila escreveu na lição. Já aconteceu comigo também, eu estar em propósito de jejum e chegar na casa de alguém, no horário de almoço, né? Até na casa dos meus tios, e aí, não vou almoçar, beleza, daí tudo bem, as pessoas insistem, né? Aí minha tia já tem um nível de discernimento, ela falou, não, ele está em propósito de jejum. Ela falou assim, e o que eu vou fazer na hora? Eu não vou falar, não estou não, porque se vocês ficarem sabendo vai dar tudo errado. Não é assim. A questão é a intenção, né? É você não ter a intenção de que as pessoas saibam. Vez ou outra alguém vai saber. Dentro da sua casa você vai falar que você não está comendo. Alguém vai saber, mas o seu coração não está fazendo com aquela intenção. Então, você estar normalmente, seguir a vida normal, acordar, jogar uma aguinha no rosto e seguir tranquilo para aquele propósito. A segunda orientação que ela dá é faça o seu compromisso, que é você ter realmente um momento de início, um momento de final, um propósito, um motivo, como a Renata explicou, e já aconteceu comigo também, de eu estar em jejum. Isso aí veio muito dentro do que eu já fiz. Eu estar em jejum, né? E aí, por exemplo, comecei meia-noite, mas eu não tinha hora de terminar. Aí no outro dia eu acordei, beleza, chegou meio-dia. Ah, vou terminar meio-dia? Não, por quê? Não é porque eu tinha determinado até não, porque eu ainda não estou com fome. Vou terminar 6 horas, então. Então não é assim que funciona. E assim,
quando você determina, né, igual ela falou na lição, você estabelece um início, você ora, você conversa com Deus no início, você estabelece um momento final, estabelece ali o que você vai deixar, se é, a gente vai falar sobre os tipos de jejum ainda, se é tudo, né? E ora também entregando no final. Então você tem que ter esse compromisso, tem que ter um motivo, tem que ter um tempo determinado, você tem que começar o propósito sabendo qual vai ser o seu tempo, qual vai ser o seu propósito. E o terceiro conselho aqui, o terceiro tópico muito interessante também é, deixa eu ver aqui, só para eu não falar o tópico errado, seja responsável. Por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha numa profissão que não permite ela ficar sem comer durante 12 horas, que a ação, né, no corpo, no organismo, vai prejudicar em alguma coisa. Então, responsavelmente, ela não pode, por exemplo, fazer um jejum total em relação ao alimento. Talvez a pessoa tenha alguma doença, algo que ali, se ela ficar 12 horas, 24 horas ou até 6 horas sem comer, vai prejudicar, vai trazer algum problema sério para ela. Então, ela tem que escolher uma outra forma, um outro tipo de jejum para fazer. Né? Então, essa questão da responsabilidade, a gente até viu muito isso agora com a questão do Covid, né? Os islâmicos, que tem ali, parece um jejum associado ao Ramadã, e que gerou muito essa discussão, porque o jejum que eles fazem ali anualmente ia diminuir a imunidade deles, né? Não sei qual foi a definição, mas é essa questão. Então, é a gente não chamar atenção, a gente ter um compromisso firmado, a gente ser responsável com a nossa saúde também, com o nosso compromisso, com o nosso propósito. Então, essa é a forma correta que gera recompensa, sim, como Jesus prometeu. Então, nós temos visto que ainda há muitas dúvidas. E quando se fala de jejum, há muitas questões, né, ainda a serem levantadas sobre o jejumar. E eu creio que também não é de conhecimento de todos, né? Então, portanto, Renata, eu gostaria que você esclarecesse para nós sobre os tipos de jejum, o jejum total e o parcial. Então, o jejum total é justamente aquela questão em que você se abstém de tudo, né? De alimento ou água. Mas o que eu acho muito interessante é porque Jesus muitas vezes fala que era melhor obedecer do que sacrificar, justamente por essa questão da responsabilidade que o Pedro trouxe. Tem pessoas que acham que são merecedoras. Então, eu vou fazer o jejum e Deus vai me perdoar, ou senão eu vou fazer o jejum e um milagre, igual a Camila citou, vai acontecer. Não é, mas vamos entender que o jejum, ele, igual você está falando do total, deixa eu só abrir aqui a minha revista que ela fechou, mas o que acontece? O jejum total é isso, é onde você se abstém de tudo. Mas lembre-se que a importância da responsabilidade quanto ao jejum que você está fazendo é a questão do seu compromisso. Quando você marca um horário para você tirar, para começar e orar, apresentando esse jejum ao Senhor, e depois que você tira um tempo durante esse jejum para estar se relacionando com o Senhor, e depois o tempo para você entregar esse jejum, mostra o compromisso que você está fazendo com Deus. É a sua atitude fazendo valer aquele jejum, né? E aí entra a questão do jejum parcial, a qual você vai tirar apenas o alimento e então vai ficar com a água, bebendo a água apenas, né? E esse jejum não é porque que ele vai ser menos eficaz, porque eu estou ali digerindo a água, né? Ingerindo a água e só estou abstendo dos alimentos. Não, são jejuns diferentes. E ambos têm que ter o propósito de quê? De você se relacionar com Deus, de você entrar em um propósito de comunhão com Deus, né? Então, aí a pessoa tem que se adaptar. Às vezes uma pessoa não consegue ficar 12 horas sem alimentar, sem nada, mas com água, ingerindo água, ela consegue. Então, é uma adaptação ao que aquela pessoa, né? Aquela pessoa pode fazer para ela. E, igual vai ser mencionado mais futuramente, vários outros tipos de jejum. Você pode durar jejuns que duram meses, porque você está se abstendo apenas de algum tipo de alimento, igual o jejum de Daniel.
ele tinha os alimentos específicos, né, que ele se absteve de ingerir para o seu jejum. Já teve jejuns total também. Então, você pode adaptar o seu tipo, a sua rotina, aos vários tipos de jejum. Então, vamos dizer que não tem escapatória. Você pode jejuar de alguma forma ou outra. Isso aí. Seguindo então, Pedro, essa linha de raciocínio nossa, fala para a gente também sobre o jejum normal e quais são os outros tipos de jejum que pode ter. Então, são, né, como a Renata já falou, tem esse jejum total, né, tudo, não come nada, não bebe nada, né? A pessoa pode escolher também, né, alguma coisa parcialmente ali, algum tipo de alimento. Eu já vi muita gente, jejum de chocolate, jejum de refrigerante, né? Mas, como a Camila escreveu na lição, algo que realmente vá te custar alguma coisa, né? Por exemplo, eu fazer jejum de cebola não vale, porque eu não como cebola, né? Eu posso fazer jejum pro resto da vida. Mas então algo que realmente, quando tira, te falta, que faz você treinar aí o seu, né, o controle dos seus desejos, o controle das suas vontades, né, e esse é o jejum parcial. O que a gente chama de jejum normal, que é o jejum, digamos aí, recomendável, né? Que pode gerar menos prejuízo, principalmente questão de saúde, é você se abster de alimentos, porém continuar mantendo, né, se hidratando, continuar bebendo água. Esse é o jejum normal, né? Aparentemente é o jejum que Jesus fez lá nos 40 dias no deserto. Então, esse é o jejum normal. Mas, como a Renata falou, também tem, né, o que a gente popularmente chama de jejum de Daniel, que a gente tira algumas coisas, né? E tem muita gente que faz isso, tira outras coisas. Coisas que não são relacionadas ao alimento ou bebida. Por exemplo, pessoas que se abstêm de redes sociais, né? Fica aí, não, vou ficar um mês sem redes sociais, vou ficar um mês sem celular. Pessoa que se abstém de alguma outra coisa, televisão, ou seja lá o que for. Algo que para elas faça sentido e que realmente vai fazer falta, que vai servir, né, do mesmo propósito na questão do jejum. Bom, e para finalizarmos, então, eu gostaria que a nossa autora explanasse um pouco sobre o privilégio de jejuar e qual incentivo, Camila, que você dá para essa nossa geração para que realmente nós possamos ter hábitos de jejuar. Só complementando o que o Pedro estava dizendo, até a Renata também tocou no assunto, ela disse que ainda está estudando, que vai amadurecer essa ideia a respeito do jejum, que não seja de alimentos, né? Mas, assim, enquanto eu estava estudando para fazer a lição, a minha cabeça abriu sobre isso, porque hoje, né, na minha visão, o jejum, ele sendo de outras coisas, não só de alimentos, ele também é válido, mas isso é individual, né? É algo assim, de pessoa para pessoa mesmo, porque, por exemplo, tem pessoas que não têm o hábito de tomar café da manhã. Então, se ela ficar ali de meia-noite até, sei lá, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde sem se alimentar, para ela tá ok, aquilo ali ela nem vai sentir, né? Não vai custar nada para ela, porque ela já está acostumada a ficar ali perto do almoço, até perto do almoço sem se alimentar. Mas, no caso das mulheres, tem mulher que não sai, não é o meu caso, isso não seria um jejum para mim, porque não me custaria, mas tem mulher que não sai na esquina ali no mercado sem uma maquiagem. Então, se ela fizesse o jejum de uma maquiagem, custaria demais para ela, e ela, às vezes, se sentiria meio desconfortável, mas ela estaria fazendo ali um propósito, né? Tendo ali um compromisso com Deus. Então, aí esse da maquiagem é só um exemplo, mas eu coloquei outros aí na lição, e que eu acho que os jovens mesmo de hoje em dia, acredito que a maioria sentiria mais falta de redes sociais do que de uma refeição, né? De um almoço, de um café da manhã ali. Então, custaria mais ficar sem olhar o Instagram, custaria mais ficar sem olhar ali o Facebook, do que o próprio alimento. E claro que esses a gente consegue fazer por um tempo maior, né? Então, assim, quanto mais tempo, mais custaria. Só para complementar mesmo, assim, que
essa é a minha opinião, né? E já indo para a sua pergunta, Rafa, se alguém quiser falar alguma coisa também, tá? Fica à vontade. Alguma coisa contrária. Camila, eu acho assim que a gente só, talvez, usa a palavra errada, né? Querer chamar tudo assim, porque, por exemplo, você vai fazer um exame, né? Fazer um exame em jejum. Não é sem televisão, é sem comer, né? Então, jejum, a definição da palavra realmente tem ligação com o alimento, mas o que a gente está falando aqui, né, e essa questão do propósito com Deus é uma abstinência. Então, é isso que realmente serve para qualquer coisa, serve para qualquer aspecto, né, na vida da gente. A questão é algo que faça falta mesmo, algo que realmente tenha sentido individualmente, como você falou. É verdade, Pedro, é o nome, né? Realmente, é o nome que a gente dá, que às vezes a gente remete assim, o jejum, pela definição da palavra, a alimentos e não seria jejum, né? Mas, assim, eu concordo, realmente. Até conversei com o Eberson sobre isso. A Renata quer falar? Quer falar, Renata? Pode falar. Mas pode concluir seu pensamento do Eberson primeiro. Eu conversei com o Eberson sobre isso, porque eu estava assim, não querendo colocar essa parte na lição, né? Às vezes daria margem para muita coisa, e aí ele até me falou assim, não, a gente como Assembleia de Deus, né, em Sérgio de Anápolis, a gente tem esse pensamento de fazer esses propósitos com outras coisas que não sejam só alimentos. Mas assim, aí outras denominações já têm o que elas acreditam, o que elas interpretam da Bíblia. Mas aí eu coloquei por causa de ser Assembleia de Deus mesmo. Então, é igual. Então, pronto, o nosso pensamento é o mesmo, só a questão do nome mesmo que fica gerando isso. Porque, igual, se nós formos olhar realmente igual o Pedro e você está falando, se a gente for olhar o propósito, né? Se o propósito da pessoa é entrar em intimidade com Deus, se o propósito da pessoa é para entender a vontade de Deus diante daquela dificuldade, e para isso a pessoa está mostrando para Deus que ela se abstém de algo que é muito importante para ela, ótimo. Então, realmente, isso é válido, né? Então, realmente, mais vale você tirar algo, igual você falou para os jovens, das redes sociais, do que um alimento. Porque é algo que vai fazer você mostrar para Deus que você está se controlando, que você não depende daquilo, mas que você depende dele, que você depende de Deus, que você depende da vontade do Pai, que é só ele para te ajudar a se controlar, que é ele para te ensinar a ser maduro, para entender a situação que você está passando, né? Então, olhando no propósito em geral, olhando no propósito do contexto da importância do jejum, é isso, realmente. Agora, quando se vai discutir, aí é essa questão, igual o pastor Eberson falou, que você vai olhar por questões, e o Pedro também mencionou, por questões de que você vai traduzir a palavra, o significado dela, realmente talvez não caberia, mas é válido pelo sentido, pelo propósito que ele está acontecendo, né? Que é se abster de algo com o propósito de buscar a Deus. Então, para mim, realmente, também, nesse ponto, eu super concordo. Voltando aqui ao que a Rafa tinha me perguntado, sobre o privilégio de jejuar e também o incentivo para todos aqui, né? Para todos que estão nos ouvindo. Então, assim, o maior propósito do jejum é fortalecer a nossa intimidade com Deus. Esse é o maior propósito do jejum. Então, quando a gente jejua, acontece a transformação da nossa vida no âmbito espiritual, porque o jejum, ele é espiritual. Não tem outra... Não tem como fugir, ele é espiritual. Com ele, nós nos aproximamos de Deus, né? Com ele, a gente também... Que eu acredito que esse é o desejo de todos nós, né? Que é aproximar de Deus. Então, com o jejum, a gente vai obter isso. Quem não quer ser próximo de Deus, quem não quer ser íntimo de Deus, né? E essa é a receita para você que está aí pensando como que eu vou ser mais próximo de Deus.
O jejum é uma ótima forma de iniciar, não é a única, mas é uma ótima forma de a gente iniciar um relacionamento com Deus. E tem uma frase, eu não vou saber o autor agora, essa frase, que ele diz assim, que Deus ele não tem filhos preferidos. E sim, existem pessoas que preferem mais a Deus do que outras aqui, né, na Terra, na vida. Então, Deus não tem preferência, né? Às vezes a gente convive aí com avós que tem preferência por netos, pais, às vezes que tem preferência por filhos, mas Deus não é assim. Ele não ama mais aquela pessoa ali, ou aquele pastor porque ele é pastor, ou aquela missionária porque é missionária, os missionários que estão no campo. Ele não ama mais um do que o outro, ele nos ama. Mas a diferença está no nosso relacionamento com Deus. Então, por aí a gente já consegue perceber um dos maiores benefícios que o jejum, junto com outras coisas, ele traz para a nossa vida, né? E com o jejum, o que acontece? A gente revigora o nosso espírito, né? Fortifica, fortalece o nosso espírito. A gente alcança discernimento espiritual, né? O nosso discernimento espiritual vai evoluindo e a gente ganha resistência para lutar contra as tentações do inimigo. Tentações no âmbito geral, né? Tentações, o inimigo nos tenta naquilo que a gente, nossas ambições. Então, em várias tentações a gente ganha resistência contra essas investidas do inimigo. Então, você que está nos assistindo, que é professor, que vai lecionar essa lição no próximo domingo, você que não é professor, mas é aluno e está aqui interessado sobre esse assunto, quer aprender, eu te incentivo a jejuar. Se você já faz, segundo, né, a Bíblia, segundo as coisas que a gente foi colocando aqui na lição, que estão todas tendo como fundamentar a Bíblia, ótimo. Se você quer iniciar isso, eu te encorajo, porque você vai ter somente benefícios, a sua vida vai ser transformada, você vai ter recompensa, como a própria palavra de Deus diz lá no Mateus 6, no versículo 18, no finalzinho dele, Deus diz que nós teremos a recompensa, que nós não precisamos querer nos mostrar, Ele vai nos recompensar, então você será recompensado. Então, se arrependa, ore, busque a Deus, medite na palavra dele e jejue, que você vai se aproximar de Deus, você vai ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, eu quero finalizar encorajando todo mundo a, se você tem um trabalho que não te permite fazer algum tipo desse jejum, faz o jejum que a gente conhece aí como o jejum de Daniel. Só não deixe de buscar a Deus, só não deixe de procurar se relacionar com Deus. Essa mensagem principal que eu quero deixar aí para vocês, que a gente tem que buscar sim, que a gente pode buscar, e a gente vai adaptando essa busca conforme a nossa realidade. É isso aí, então fica a dica, né, para todos nós que estamos aí em busca, né, de melhorarmos, em busca de estarmos mais ligados ao Senhor, né, que estamos em busca de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, né, o jejum realmente é uma arma para lutarmos contra as tentações, né, para lutarmos contra tudo aquilo que realmente tem, conforme os nossos dias, né, no nosso mundo, na nossa geração, tentado nos atacar e nos distanciar de Deus. Então, fica essa dica maravilhosa aí para todos nós, né, e que possamos realmente sentir no coração, né, a vontade, o desejo de jejuar, para que realmente possamos nos aproximar daquele que nos une, né, daquele que nos abençoa, daquele que nos conhece, que nos ama, né, diante de tudo aquilo que nós temos feito e muitas das vezes deixado de fazer. Então, nós já estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Eu quero parabenizar mais uma vez você, Camila, por essa lição tão abençoada, escrita com muita propriedade, né, diante da palavra de Deus. Eu creio que todos nós fomos muito abençoados
né, estamos saindo daqui com muito conhecimento que foi exposto, e se ainda sobrar, né, nos restar algumas dúvidas, eu creio que temos aí espaço, né, para que as perguntas possam ser lançadas e posteriormente possam ser respondidas, que a gente também possa buscar a nossa liderança, né, para que aquilo que ainda não foi exposto e que por algum motivo vocês ainda não entenderam possam ser esclarecidos posteriormente. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada, Camila. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se quiser deixar alguma consideração final, e nós temos ainda um tempinho. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra e espero ter somado aí na vida de vocês que estão assistindo, porque na minha somou muito, eu aprendi muito, né? E coloquei já em prática, tenho colocado, graças a Deus. Então, eu que agradeço. Pedro, muito obrigada. Que Deus também continue te abençoando e te usando. Amém. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui comentando, né, participando. Uma lição realmente muito abençoada, que a gente, com certeza, foi muito edificado aqui, né, nesse tempo, na leitura, e que quem for participar das aulas, quem for ministrar a aula, vai também ser muito edificado. Graças a Deus por isso. Renata, que Deus também te abençoe. Muito obrigada, viu? Amém, muito obrigada, me senti honrada de estar aqui, aprendi demais com essa lição, me motivou a estudar mais, o que é ótimo. Como a Camila disse, que o jejum ele não é um mandamento, mas nós estamos aprendendo que ele deve ser uma disciplina espiritual, né? Então, que possamos encontrar algo que nós possamos nos abster em sacrifício a nos encontrar e ter mais intimidade com Deus. Então, que todos sintam esse desejo no coração, assim como eu senti também, e que Deus abençoe você também, Rafael. Muito obrigada. Amém. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Semana que vem tem mais vídeo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.